Olá a todas, olá a todos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o vosso professor José Lino Furtado. Vamos para a nossa aula de Língua Portuguesa, 11º ano. Para a nossa aula de hoje, como podem perceber, vamos falar de textos literários e de textos não literários. Ainda vamos aproveitar para falar de denotação e conotação. Mas antes de avançar, sempre fazemos um pouco a revisão daquilo que foi a aula anterior. Fizeram o trabalho de casa? Muito bem. Nunca podem esquecer. Devem fazer sempre os trabalhos de casa, apresentá-lo aos professores, apresentar as vossas dúvidas, debater com os colegas, fazerem sempre mais pesquisas por forma a consolidarem o conteúdo que for trabalhado aqui nas teleaulas. Sabem, o nosso tempo aqui é limitado, por isso aproveitem o tempo que têm lá em casa com os professores quando estiverem na sala de aula e com os colegas para que possam usufruir e tirar sempre maior proveito do vosso estudo. E para hoje, conforme eu vos disse, antes de irmos à aula de hoje, vamos ver aquilo que nós falamos na aula anterior. Falamos da conjugação pronominal. Nós vimos o que é uma conjugação, sabemos que a conjugação é, digamos assim, o verbo conjugado em toda a sua dimensão, portanto, flexão, né? Pessoa, em número, voz, etc. E nós vimos a conjugação pronominal. A colocação pronominal pode ocorrer antes do verbo, que é denominado de próclise. Depois do verbo, ênclise, ou no meio do verbo, mesóclise. Eu espero que isto esteja claro. Os nomes parecem difíceis, mas não são tão difíceis assim de serem facilmente apreendidos. E depois nós falamos da pronominalização e conseguimos depois ver as regras da pronominalização. Espero que estas regras estejam claras. Já sabem, quando o verbo termina em vogal, ou quando o verbo termina em ditongo nasal, quando o verbo terminar em R, S ou Z, o que é que nós fazemos, certo? E há casos especiais que também vocês poderão ter encontrado nos estudos feitos ou então nas pesquisas que vocês fizeram em casa. Muito bem, então, feita a recapitulação da aula anterior, vamos para a nossa aula de hoje. Quando nós falamos de texto, as pessoas pensam o quê? Normalmente, quando nós falamos de textos, as pessoas pensam em algo escrito. Conforme eu vos disse numa das aulas, a língua tem dupla realização. Muito bem. A língua ela é oral, primeira, e depois ela é escrita. Por isso nós temos os acordos ortográficos, porque ela é uma convenção para mostrar como é que normalmente devemos escrever. Porque a oralidade, cada um pode dizer ou pronunciar-se de uma forma, mas quando nós escrevemos, a escrita uniformiza, digamos assim, a linguagem ou a nossa comunicação. Então, quando nós falamos de texto, refere-se que textos são todas as produções comunicativas, essencialmente escrita. Texto poderá também ser qualquer sequência ordenada de palavras. Vejam bem, sequência ordenada de palavras. Claro, não pode ser desorganizada, senão complica e haverá confusões, não é? Texto é uma sequência narrativa, uma sequência de notas musicais. As pessoas que sabem tocar o piano, violão, flauta, ou entre outros instrumentos musicais, na verdade, existem o quê? Partituras onde estão escritas as notas musicais, não é? E há uma compreensão, claramente. Quem compreende uma pauta executa muito bem uma determinada música que está escrita naquela pauta. Ainda um texto pode ser uma obra completa ou também uma peça de teatro. Tudo isto pode ser considerado um texto. Na nossa vida, no dia a dia, há variedades de tipos de textos. E conforme e dependendo da situação de comunicação de cada pessoa, nós adaptamos, às vezes conscientemente, às vezes inconsciente, a nossa forma de comunicar com aquela pessoa. De acordo com as diferentes situações de uso, os enunciados se organizam e se agrupam em tipos conforme a finalidade da comunicação. Já havia explicado esta parte e espero que isto esteja claro.
Um outro ponto importante, quando um indivíduo utiliza a língua para se comunicar, sempre o faz por meio de um tipo de texto, conscientemente ou inconscientemente. E, na verdade, nós sempre adaptamos a nossa forma, a nossa maneira, de acordo com a situação. Ou há situações que exigem de nós adaptações diferenciadas. E existem tipos de textos para cada caso. Partindo do conceito de texto, como sendo um conjunto de palavras que formam um sentido relacionado a um contexto, podemos dividir os textos em dois grandes grupos. Temos textos literários e textos não literários. Os textos literários normalmente apresentam-nos em prosa, que são textos narrativos, textos dramáticos, que são textos próprios para encenações, para representações, e ainda texto poético ou lírico, que apresenta de uma forma diferente do texto em prosa e também do texto para ser representado. Depois vamos tentar ver que o texto literário é aquilo que é o subjetivo, ou seja, vem da sensibilidade ou então de forma como aquela pessoa, o autor, vê o mundo, porque na verdade o mundo é visto de várias formas. Há pessoas mais sensíveis a determinadas situações e os textos literários, na verdade, é para apresentar e trazer emoções, sensibilidades, para partilhar o prazer, digamos assim, de leitura, a beleza e a estética também estão presentes nestes textos. Os textos não literários, o principal objetivo é transmitir informações. Têm uma função utilitária. Os textos não literários, o principal objetivo é transmitir informações. Função utilitária. Quando você transmite uma determinada informação, nós não podemos causar confusões. Ou então múltiplas interpretações. Verdade. Na sala de aula, quando o professor diz silêncio, um aluno não pode continuar a fazer barulho e outro fazer outra coisa. Não. Há que ter um sentido. É como no trânsito, por exemplo. O sinal de trânsito não pode ter várias interpretações. Senão será um caos. Muito bem. Por isso, nos textos não literários, a função é utilitária, informativa, por isso não pode haver destruções ou então pessoas a interpretarem da sua forma ou da sua maneira. Por que é que nós fazemos esta distinção? Já havia explicado, não é? Tanto dependendo da situação, do momento em que nós vivemos, ou estamos à frente ou numa situação de comunicação tal que exige de nós a adaptação da nossa linguagem, a adaptação do nosso discurso, digamos assim, do nosso enunciado, para que possamos comunicar bem, ou seja, passar informações corretas e tentar melhor dar ou comunicar, passar aquela informação, certo? E no nosso dia a dia ou no nosso mundo existem variados tipos e formas de fazer isto. Para estudar os tipos de textos existentes em nossa sociedade, é importante compreender como podemos usá-los a fim de tornar nossa comunicação mais clara e aproveitarmos melhor a variedade de textos que temos ao nosso dispor. Isto já também acabei de explicar porque é que nós fazemos esta distinção e nós poderemos aproveitar ao máximo de variedades de textos daquilo que nós temos ao nosso dispor para melhor comunicarmos. Centremos agora a nossa atenção no texto literário. Um texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura, com objetivos e características próprias, como linguagem elaborada, de forma a causar emoções no leitor. Havíamos explicado isto. A subjetividade, a criatividade, a estética do próprio autor para causar esta impressão, para dar esta boa impressão, ou seja, é para causar, digamos assim, um impacto, para mostrar que a língua também ela é dinâmica, viva. Podemos classificar como literários todos os textos que têm uma função artística, prezando pela estética e pela subjetividade, para construir narrativas ficcionais com base em acontecimentos do cotidiano, memórias, reflexões, abstrações e outras fontes diversas de inspiração.
Em Cabo Verde, por exemplo, temos vários autores, pessoas que, muitas delas, digamos assim, são pessoas inspiradas e inspiradoras. Escrevem sempre, sabem contar determinadas histórias, narrativas e ficcionais. Pessoas que, em termos da emoção, da inspiração, são excelentes. Nós devemos aprender com elas porque, na verdade, temos pessoas também que são mais técnicas, mas também temos essas pessoas que veem o mundo do outro lado, uma maior sensibilidade para a beleza, para a contemplação do belo. Podemos treinar isto. Tentarmos também ser maiores observadores da beleza e da estética deste mundo que nos rodeia, que nos dá coisas brilhantes para o nosso viver e viver melhor. Vamos ver algumas características do texto literário. Precisa identificar qual é o estilo de escrita utilizado, porque o texto literário tem uma escrita específica. O conteúdo com o texto literário ou não, também o conteúdo é diferenciado. Vamos ver algumas características. Temos sentido conotativo da linguagem, certo? Possui uma função estética. Isto é claro porque já havia falado. Recorre à função poética e emotiva da linguagem, inspiração, né? Emoções. Uso de figura de linguagem, figura de estilo, né? Ocorrência de simbolismos e a presença de elementos que detomam múltiplos significados, reflexões e emoções. Ou seja, um texto literário, a linguagem conotativa. Por isso, a linguagem conotativa, podemos direcionar a última característica, múltiplos significados. Claro, porque uma linguagem simbólica, poderemos ter várias outras interpretações. Por isso que, às vezes, os alunos dizem sempre, é difícil interpretar um texto. Ou seja, você tentar perceber o que o autor quis dizer com aquela palavra. Mas se nós estamos inseridos no mesmo contexto, mesmo se não no mesmo contexto, mas termos uma certa abstração, poderemos também conseguir analisar e chegar à conclusão, ou ao menos estar próximo daquilo que o autor quis dizer com aquela palavra, ou quando usou o simbolismo daquela palavra. Os principais tipos de textos literários, classificados de acordo com as características que nós já mencionamos, vocês já conhecem, certo? Já ouviram falar de romances, muitas vezes, que a palavra romance é utilizada para designar uma história com um enredo mais longo, com um narrador, personagens, cenários e acontecimentos variados. Também já ouviram falar de crônicas e de contos. No ano passado trabalharam contos, certamente. Tanto os contos quanto as crônicas são narrativas mais curtas, contadas de forma mais objetiva e com um menor número de personagens envolvidos, e só repescarem um pouco aquilo que falaram no ano passado. Poemas também já ouviram falar, certamente, construídos com uma estrutura visual diferente. Poemas apresentam textos em formato de versos. Neste género, os autores lançam mão de recursos como rimas, artifícios sonoros, musicalidade, etc. Também já ouviram falar de poemas e há alguns alunos que já começaram essa aventura da escrita, já começaram a soltar alguns versos lindos, maravilhosos. Então, se não conseguirem fazer, ou se não fizeram isto antes, tentem fazer. Lá em casa é bom sempre dizer a mamã, o papá e a outras pessoas que nós amamos aquelas frases lindas, aquelas coisas interessantes, não é? Dá para, digamos assim, aliviar um pouco o momento que nós estamos a viver, que não permite estarmos agarrados uns aos outros. Também já ouviu falar, de certeza, das novelas, fábulas, lendas, além de roteiros de filmes, peças teatrais e letras de músicas que muitas vezes surgem de poemas. Tanto alguns tipos de textos literários que nós acabamos de falar. E o que é texto não literário? É ao contrário do texto literário. Em termos de linguagem é diferente, em termos de conteúdo também é diferente. O texto não literário
São informativos. A sua composição utiliza factos para comprovar um ponto e a escrita é feita de forma objetiva. É claro, se houver informações e houver ambiguidade, certamente cada um vai interpretar da sua forma. Como se costuma dizer, cada um vai puxar, digamos assim, a brasa para a sua, exatamente, para a sua sardinha. Mas na comunicação, o texto não literário não permite esta ambiguidade. Por isso não pode ser uma linguagem conotativa, mas sim uma linguagem denotativa. Muito bem, e nós vamos refletir um pouco sobre isso, sobre esses dois conceitos fundamentais. Temos alguns exemplos. Um documento, por exemplo. Claro que um documento da escola, oficial, ou um documento, não pode ter várias interpretações. Certo? Senão, você poderá entender uma coisa. Alguém que escreveu tenha outra coisa na mente, sei lá, então não pode haver distorções. As receitas médicas, por exemplo, também. Os livros didáticos, artigos académicos, manuais de instruções, não podem ser coisas diferentes. Imaginemos que você está a fazer lá em casa uma culinária, bolo, sei lá, alguma coisa. Você tem uma receita. É claro, se houver coisas distorcidas, ou se você interpretar de outra forma, é claro que não fica bem, certo? É a mesma coisa. Portanto, nós devemos sempre pautar pela qualidade, ou seja, pela excelência daquilo que nós fizemos, ou que nós fazemos. Depois de falarmos de textos literários e de textos não literários, ver, perceber as suas características, vamos agora para um pequeno exercício. E exercício é o seguinte. Classifica como sendo verdadeira V ou falsa F as expressões seguintes. 1. Texto é qualquer sequência desordenada de palavras e com sentido. Verdadeiro ou falso? 2. Todos os textos que têm uma função artística, estética e subjetiva para construir narrativas ficcionais são textos literários. O que é que você acha? 3. Uma das características do texto literário possui sentido conotativo e uso de figuras de linguagem. Por último, 4. Os textos não literários são textos informativos de escrita subjetiva. O que é que você acha? Fácil, não é? Então reflita em poucos minutos e responda às questões. Conseguiram resolver? Na verdade, com a explicação foi, de facto, muito fácil. Vamos ver o que é que fizeram e tentar corrigir. No primeiro caso, o texto é qualquer sequência desordenada de palavras e com sentido. Há alguma coisa aqui que não bate certo. Se é desorganizada, desordenada, é claro que não pode ser um texto. Por isso é falso. Muito bem. 2. Todos os textos que têm uma função artística, estética e subjetiva para construir narrativas ficcionais são textos literários. Certo ou errado? Certíssimo. Muito bem. Uma das características do texto literário possui sentido conotativo e uso de figuras de estilo. Não esquecer estas expressões. Isto é verdadeiro ou falso? Muito bem. É verdadeiro. Múltiplos significados, figuras de linguagens, figuras de estilo, essas expressões. Os textos não literários são textos informativos de escrita subjetiva. Se são textos não literários, não pode ser subjetivo. Certo? Tem que ser objetivo, para que possamos melhor comunicar e ter uma comunicação efetiva. Ora bem, depois de fazermos este pequeno exercício,
vamos passar de imediato para TPC. Vamos ver o que é que nos reserva o trabalho de casa. Muito fácil e muito simples. Completa o quadro. Texto literário, texto não literário. O que é texto literário? O que é texto não literário? São textos informativos e objetivos. Completa os espaços em branco. Tá bom? Isto é muito fácil completarem a partir de pesquisas, de estudos e aquilo que nós já explicamos agora na aula. O texto literário é uma construção textual de acordo com as normas da literatura. Tem uma função artística, estética e subjetiva. E ainda a construção de narrativas ficcionais. Os textos não literários, informativos e com referencial. E já havíamos explicado isto, porque senão, para não causar, digamos assim, alguns danos e ruídos na comunicação. Terminamos assim a nossa aula de hoje do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero ver-vos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem seguros. Nunca esquecer, acrescentar ao nosso estudo lá em casa com pesquisas e mais informações.